Para você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui em mais um podcast, ou será a apresentação de um novo podcast? É um novo podcast que está pintando aí, gente. Bauru pode! Bauru pode tudo e você pode tudo. E nós podemos tudo. E hoje a gente traz algumas presenças inusitadas aqui no Bauru Pode, esse podcast que vem para revolucionar, falar de ecologia, falar de negócios, falar de gente, falar de entretenimento, falar de relacionamento, falar de conhecimento, falar de tudo que é bom nessa vida. Boa noite, Wellington de Paulo. Esse é o dono do Bauru Pode, o dono da Aquazero Paraíso, dono filho do... É o dono, só não tem cabeça branca. Não tem o cabelo branco ainda, né? Mas tá podendo. E aí, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Legal participar disso. É muito bacana, na realidade, essa ideia já veio de um período anterior aí, e hoje a gente está amadurecendo essa ideia com a ajuda do meu filho, que gosta muito da atividade que nós desenvolvemos. Então a gente está bem feliz e estamos mais felizes hoje de encontrar essa personalidade. Quem? Você que apresenta. Inclusive, cara. O cara fez um vídeo, o cara tá podendo, viu, João? O cara fala que tem que... Reinaldo, eu tenho que fazer o curso de como falar em público. Mas nada, o cara fez um vídeo lá nos stories como é que é? A fala do João Bidu, como é que é? É, o bordão do João Bidu. Como é que é? Fala aí. Valeu! Valeu! Então, apresenta aí, pô. Quem que você tá trazendo pro primeiro Bauru Pode? Para o nosso primeiro, vem esse ser fantástico de luz, o João Bidu, uma pessoa que a minha família ama, né? Que o mundo inteiro ama, né? Porque a gente é acostumado desde as revistinhas de mapas astrais, um comunicador fantástico. Então, é uma pessoa que Bauru realmente tem orgulho dessa pessoa aí. Então, assim, para mim, eu fico maravilhado de estar perto de uma pessoa igual a essa. Estou muito feliz mesmo. Valeu, Wellington. Agradeço muito, né? Um abraço para você, para o Mateuzinho, né? O Cricione, a Ieda que está ali, daqui a pouquinho vai chegar também. E é realmente uma alegria muito grande estar aqui inaugurando o Pode Bauru? Bauru pode. Bauru pode, né? Pode tudo. Pode tudo. Desejando muito sucesso, alto astral, alegria e que ele cumpra a sua finalidade de abrir espaço para que pessoas, né, possam estar aqui externando a sua opinião. E para mim é mais uma satisfação, a gente que se conhece há bastante tempo, ficamos afastados, tive bastante relacionamento com seu pai, com a sua mãe, Marisa, lá de Curuçá, né? Ei, Vila Dutra, Curuçá, e de repente a gente está se reencontrando aqui numa situação completamente diferente, mas muito agradável. Com certeza. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer ela, Ieda Maria, viu? Porque eu só vou chutar a bola, mas quem vai bater no peito, fazer aquele gol de letra, vai ser ela, Ieda Maria, uma grande comunicadora que a gente tem aqui em Bauru, a minha amiga. Eu amo a Ieda Maria porque ela é uma pessoa sensacional como ser humano, né, Ieda? Tá ali, daqui a pouquinho você vem pra cá. Eu assino embaixo, hein? E eu tô amando também, viu? E falar boa noite pro Mateuzinho. O Matheus tá aí, Matheus, beleza, meu irmãozinho? Como é que você tá? Tamo indo, né? Caminhando, Matheus? Do dia a dia. O Matheus trabalhou muito, tava falando com o Matheus hoje o bicho pegou na Aquazero Ecoash, na Aquazero Paraíso. 7 carros hoje, né? Arrebentando. Mas explica um pouquinho pra nós, como é que é esse trampo aí, cara? Porque assim, falaram que a Aquazero... Ô, João, você sabia que para lavar um carro, normalmente, são 320 litros de água? Acetada, né? E na Aquazero, quanto? São 300 ml. 300 ml, João. Olha a diferença Exatamente. de É uma tecnologia altamente litros. Avançada, né? Pô, e como que isso acontece? Fala pra gente. Não tem aquele jato de solopan, né? Não. Isso danifica totalmente a pintura e a saúde do seu carro. A gente trabalha, como eu disse, com 300 ml de água, diluído com um pouquinho de produto. Aí a gente faz toda a parte de limpeza, higienização, cristalização de vidros, de pintura... Aí, com toda essa parte. Legal, o Matheus... vai aí, João. Quanto tempo demora para lá? Sai mais ou menos 1h20, 1h30 cada limpeza. Tá. Pô, então limpa mesmo. Uma hora e pouco. E fala uma coisa pra mim, cara. Redes sociais, vocês já estão com redes sociais. Sim. Eu sei que, assim,
tá pegando muito. Além disso, viu, João? Uhum. Não é só lavagem de automóvel, né, Matheus? Tem mais Tem alguma de coisa estofado, aí. Todo tipo de estofado. Colchão, cama, poltrona. Aham. O que tiver lá em casa, lá, que dá O que tiver que der dá pra pra- lavar, a gente lava. impermeabilização. Temos também. Pô, que legal. E o endereço das redes sociais pra galera que tá aí se ligar? O Instagram é @Aquazero Paraíso Bauru e o Face tá Aquazero Paraíso Bauru. Bom, beleza. Hoje a gente falou aqui, a gente anunciou que a gente ia falar de bola, Aham. João Bidu, negócios e um bate-papo, porque o podcast é esse formato sensacional que tira aquele lance da entrevista. Por isso que eu tô falando. sem Né? dúvida. Tô bem descontraído aqui, né, João? Tem que Daquele ser, lance né? da, Um da bate-papo, entrevista. né? Uma resenha, né? É, uma resenha. Uma Uma resenha. resenha. Aham. Então, para falar em resenha, tudo, pô, a gente tá aqui, o Wellington é um cara sensacional, a família do Wellington, eu gosto muito. E, cara, o Wellington, o finado Washington, um cara sensacional que eu tive o prazer de conhecer. Você conviveu com o Washington? Convivi, Austin, né? Austin. Exatamente, lá na Vila Bela, Vila Falcão, muito tempo. Cara, eu cheguei uma vez lá na casa do Washington, ele pegou, vem cá, ele me chamava de Japa. Naquela época eu jogava futebol, eu chamava eu de Japa, porque o olhinho era meio puxado, falava ô Japa, ô Japa. E aí, o que ele fez? Ele pegou, grudou no meu pescoço, cara, e foi levando eu pra cozinha. Aham. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí ele abriu uma panela de pressão, cara, o cara tinha feito um escabeche. Aham. E aí ele falou, não, agora você vai experimentar. Eu nunca mais, na minha vida, comi um escabeche igual o seu pai fazia, cara. Sabe aquela lembrança, aquele momento, João, que a gente tem na vida, alguns lugares que a gente foi, algumas pessoas que Esse a gente é conheceu. inesquecível, né? Cara, inesquecível. Mas jogava muito futebol. Você Muito, conheceu o Washington? tanto que foi considerado o novo Pelé do futebol brasileiro, né? Exato. E realmente ele era muito, muito bom de E bola. você teve a oportunidade, eu estava perguntando para você nos bastidores, de narrar algum jogo? Ah, devo ter narrado, Cristiano, não lembro agora, mas eu transmiti aquele tempo, estava com a minha vida de locução esportiva atuante, o Washington também, jogando no Guarani, Ferroviária, Corinthians, com certeza, devo ter narrado vários jogos dele contra o Noroeste. Ô, Wellington, fala uma coisa pra nós, cara. Como é que era esse lance aí do Washington, né? Seu pai era um jogador de futebol, provavelmente viajava bastante. Eu achava que o Wellington tinha nascido em Bauru. Ele falou, não, Reinaldão, eu nasci em Campinas, cara. Eu falei, pô, Campinas, porque meu pai tava... Conta um pouquinho da história aí, cara, esse lance do futebol, seu pai como era, como pessoa, porque assim... era um cara sensacional, tanto no futebol como no dia a dia, né? Como pessoa. fora, né? Fora das quatro linhas. Sim. Muitos amigos. Realmente, né? Deixou muitos amigos aqui. A gente, até hoje, quando eu volto para a cidade, estou voltando agora definitivamente, mas quando eu vinha a passeio, a todo lugar que a gente parava era sempre perguntado como era a sua vida, como que ele tá, como que ele estava até antes de falecer. Infelizmente, em 2010 ele veio a falecer. Mas é uma pessoa, não porque meu pai é uma pessoa fantástica, que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração, e acho que ele deixou um legado bem bacana para a nossa família. Porque por onde a gente vai, ele é lembrado e normalmente é conhecido como o filho do Washington, né? Não é o Wellington, é o filho do Washington. Então, assim, é um legado que deixou que é fantástico, né? Tem uma história linda no futebol, passou por vários clubes, Guarani, Inter de Porto Alegre, Corinthians, serviu a seleção brasileira, foi convocado para as duas seleções ao mesmo tempo, olímpica e a principal. Então tem uma história fantástica. Eu fiquei na dúvida, olha, se depois ele jogou no Noroeste. Jogou, né? Quase no final de carreira. No final de carreira, né? Porque quando ele estava despontando aqui no Noroeste, o Godê, se não me engano, levou ele pro Guarani. Sim, né? Exatamente. Aí depois eu falei, mas parece que o Washington depois, no final de carreira, jogou no Noroeste, né? Jogou. Aí já era o Marcão, o Jânio, esse pessoal que estava aí, Osmair, Caicai, já era o final de carreira. Mas meu pai teve uma carreira fantástica, é uma pessoa fantástica que a gente ama. Meus filhos, né? O Matheus conheceu bem pouquinho ele, né, filho? Infelizmente. O João conheceu um pouco mais, que não está aqui com a gente também hoje, que também faz parte aí da família, meu filho mais velho.
E o menorzinho não chegou nem a conhecer. Mas assim, é só uma história boa, Cara, só era energia só festa, boa. lembrança, É uma vibe muito Pensa boa. num cara que gostava de muito boa. festa, cara. Nossa, amava festa, Nossa. cozinhava demais. Ó, falando nisso, eu vou mandar um abraço pra galera aí que tá vendo você, mandar um abraço pra Evelyn, pra sua mãe, Opa. pra toda a galera que tá curtindo aí o Bauru Pod. Sim. Manda um abraço pro povo aí. Um abraço para minha irmã, a Evelyn, psicóloga, né, coordenadora hoje da Fundação Casa. Ela tá no chat. Tá no chat, Já hein? saiu alguma perguntinha, que ela tá sempre na ativa. A minha outra irmã, Jusemara, né? Minha mãe tá do lado dela acompanhando, com certeza. Sua mãe inclusive, é fã do João Bidu, né? meu? Nossa, minha mãe, ela fica com a revistinha do João Bidu pra cima e pra baixo, cara. Ela ama, ela Ô, João, acompanha tudo. você acredita aí nisso, João? Quando começa, ele quando também começa ama, o ano... Que a gente trocou uma ideia, só me cortando você, Não, segura aí, Deus, segura aí. opa. A gente conversou sobre isso numa entrevista que eu falei com o João falou que às vezes não tinha noção, né, João? Não. De como era grande, cara, tipo essa sensação. E você vê, até hoje, né? Nossa, é essa forte galera- demais. A minha mãe... O lance da revistinha, pô. A minha mãe, pra você ter uma ideia, ela pega a revistinha e já faz aquela sabatina a gente no começo do ano. Ó, no amor vai ser complicado, esse ano, financeiro ser cuidado com isso aqui, com aquilo ali. Ela põe a gente ali e já faz o cronograma do ano inteiro conosco. Mas é muito legal. A gente acompanha bem, viu? Aliás, A faz gente- tempo que eu não vejo sua mãe. Nossa, manda um grande beijo pra ela, muita saudade. Há muito tempo não a vejo. A gente que foi criança lá em Curuçá, né? Tivemos a infância lá em Curuçá. Fala o nome da sua mãe pro João. Marisa. Marisa, Ele dona sabe, Marisa. Ô, dona Então Marisa, é. faz tempo que eu não vejo a senhora também, viu? Aquele abraço pra senhora, pra Gilce, pra Evelyn, pra toda a família aí, aquele abraço. E você sabia que teve um irmão do Wellington que se tornou um jogador de futebol, João? Ele estava me contando agora há pouco, eu também não sabia, não recordava, não. o cara- Sim, é o próximo... Ai, cara. A gente tá... Só diminuir o volume. Tá. Pode abrir, só diminuir o volume. Aqui é assim, ao vivo é assim, meu irmão. Everton Luiz, É, ele foi jogador, jogou no América, né? De Minas, Guarani, Ponte Preta. Também fez uma história bem bonita no futebol. Hoje ele tem uma escolinha lá em BH, tem um campo de futebol que ele faz, tem uma atividade com crianças acho que, se eu não me engano, de 6 até 14 ou 15 anos. Então tem uma história bem bonita no futebol, no esporte aí, né? A família toda teve uma ligação com o esporte em alguns momentos da vida. Vai, volta, sempre tá lá, né? Elitinho sempre pegava 10, viu, João? Vou falar pra você, esse moleque aí só pegava 10, cara. Era liso ali no meio de campo, viu? Pegava esse cara não, João. Sabe aquele meio esquerdo ali? Você chegou a ver esse cara jogar ou Não, não lembro. O moleque jogava muito, viu, velho? Quando tinha ele, já tinha que... Eu era zagueiro, né, cara? Médio sofria, volante. então. Eu só encostava, né, João? Pá! O moleque era leve, Aham. o moleque, pá! Aí já sabe. É o Japão chegando, Japão. parecia um tratorzão. Aham. Não tem jeito? Não tem, né? não Esses tem. caras que faz firula Tem que no ser meio assim, de- né? Pô, vai parar como esses caras aí? Mas que legal. Ô, João, a gente conversou um pouquinho e eu acho que a sua história é muito interessante, cara, principalmente em relação a essa parte que traz a narração do campo de futebol, né? Conta um pouquinho a sua história pra gente. Eu acho que tem muita gente ainda que não conhece, viu, João? Eu comecei com 15 anos de idade, porque na verdade antes disso eu queria ser locutor esportivo. Não, o que acontece, né? Eu tive poliomielite, paralisia infantil aos 2 anos e meio e fui morar na Vila Dutra, Curuçá, porque não sei, o médico falou pro meu pai, pra minha mãe, falou, Vila Dutra é um lugar mais solto assim, pra ele andar mais, né? Essa que a gente morava na rua Valdepalmas ali, que naquele tempo não tinha trânsito nenhum, mas achava que em Curuçá, que era uma vila de ferroviários, eu teria me desenvolver melhor, né? E aí comecei a crescer e a molecada ia jogar, eu não podia acompanhar, né? Com a minha perna lá, não tinha jeito de acompanhar. Aí eu ficava na beira do campo lá, a bola não sei o quê, PTT, lelê. Mas como é que era mais ou menos? Não vou lembrar, Dá né? dá uma palhinha pra nós aí, meu. Aquela bola subindo, vai descendo, pegou, mas eu não lembro o nome da molecada que jogava lá, né? E aí o pessoal, não, você vai ser locutor esportivo, você leva jeito, não sei o quê. Aí meu pai uma vez foi em São Paulo, trouxe um negocinho pra mim, que eu falava, ele tremia assim, e fazia um sonzinho diferente. Aí a galera gostou mais ainda, e eu pus na cabeça que eu ia ser locutor esportivo. E falei com meu pai, que era ferroviário, e o Alonso Campoi,
que era diretor de esporte da Rádio Terra Branca, que era lá perto do estádio Alfredo de Castilho, só o pessoal da velha guarda que vai lembrar. Falei com meu pai, falar com o Alonso Campoy, para ele ver se arrumava um teste para mim lá. Acho que eu tinha 13, 14 anos. E aí, falou com o Campoy, eu fui lá fazer o teste, aí ele falou para o meu pai, o Cirilo, meu pai, que foi jogador também do Noroeste, né? Tempo do Amador, lá, campeão de 43, aquela coisa toda, né? Muito, muito conhecido pelo pessoal da velha guarda. O seu filho tem uma voz muito infantil, deixa ele amadurecer mais, crescer mais, eu ficava em casa todo dia impostando a voz, para ver se chegava lá para fazer um outro teste e mostrar que a minha voz não era infantil, né? Acordava de manhã, aquela voz mais grossa. O dia inteiro, colocava um lápis na boca e ficava lá, minha mãe, coitada dela, enchia o saco lá, ficava treinando, até que eu acho que com 15 anos, aí eu voltei lá, e fui fazer o Terra Branca Falando na Várzea, que era comandado pelo Leonardo de Brito, programa que começava às 1h30 da tarde. A gente ia assistir o jogo de manhã, o Campeonato Varziano, e às 1h30 ia lá fazer o comentário. Detalhe, eu morava em Vila Dutra, Curuçá. No domingo, porque era dia de folga, só tinha a Coreinha, o trem lá, né? Que saía de manhã, aí tinha na hora do almoço, aí só à tarde e só à noite. Ou seja, eu não podia assistir o jogo, ir em casa almoçar, voltar para fazer o comentário às 1h30. Aí o que acontecia? Eu almoçava na casa da minha madrinha, que morava ali na rua, vou esquecer o nome, que era do Zimba, que foi um grande árbitro de futebol, esqueci o nome dele, mas ali na Vila Bela, quase na subida ali para ir para o estado do Alfredo de Castilho, e tinha uma tia que morava lá pro lado da Vila Giunta. Então eu só fazia jogo ali naquela região, porque ficava perto de eu almoçar, para 1h30 estar lá na Terra Branca, para fazer os comentários junto com o Leonardo, comandava o programa, né? Terra Branca Falando da Várzea. Foi assim meu começo. E aí tem o seguinte, né? Tem o detalhe. Depois de um certo tempo, eu passei a fazer rádio escuta. Então eu comentava o jogo varziano, aí eu ia fazer rádio escuta. Aquele tempo que tinha um cara que ficava ouvindo a Rádio Bandeirantes, principalmente, né? Aí saiu o gol lá, gol Palmeiras, não sei quem. Aí você avisava o plantão, e ele, gol não sei onde, tá? Eu que fazia esse trabalho de rádio escuta. Passou um tempinho, aí eu passei para plantão. Não sei como que aconteceu lá, passei para plantão. Tinha um rádio escuta e eu era o plantão. Um belo dia, eu cheguei para fazer plantão, e alguém falou para mim, hoje você vai para o campo, vai ser repórter. Falei, mas por quê? Não, porque o repórter não pôde vir, você vai fazer repórter. Nossa, mas aquilo deu uma tremedeira, aquela responsabilidade, aquele medo terrível. Será que eu vou conseguir fazer, né? Que eu nunca tinha feito aquilo na vida. E ali começou, né? Fazendo a reportagem de campo, repórter de campo, mas sempre tendo em mente de transmitir futebol, de ser narrador. E aí tinha jogos de campeonatos varzianos em que o cara que fazia o fundo, ele narrava também o escanteio. Então, para mim, era uma delícia, né? Tinha lá o narrador no final. João Carlos, a bola passou pela linha de fundo, agora vai tomar posição Fortaleza para fazer a cobrança do escanteio, não sei o que. Puta, aquela uma realização espetacular, né? Aí depois foi crescendo. Aí depois eu fui para Ouriverde, né? E aí deu sequência. Pô, que maravilha. Legal, e o Wellington, vou pedir a sua participação aí, contar um pouquinho da tua vida também. Você, cara, é um amigo que a gente conhecia, que trabalhava no Bradesco sempre, né? O Alitinho sempre no Bradesco, às vezes convidava ele, não. Eu acho que você já teve uma oportunidade aí de ser jogador de futebol, perto de tudo que teu pai foi. Eu acho que tinha uma cobrança pro teu lado em relação a isso aí, Eu vou passar a bola para você e vou chamar a Ieda Maria, valeu? Valeu. Então falou, moçada, a Ieda Maria tá chegando por aqui e você vai trocando essa ideia aí, vai embora. Valeu, Reinaldo. Até a próxima. Até a próxima. Feito o jogo. Obrigado. Então, eu fiquei 30 anos no Banco Bradesco, né? Mas antes de atuar numa instituição bancária, eu até passei por alguns clubes na época de jogar bola e fui no Botafogo de Ribeirão Preto. Sei. E fiquei um tempo lá, mas bem curto. E acabei entrando no banco. Acho que tinha um propósito aí maior. Aí abandonou a carreira de futebol. E acabei abandonando a carreira de futebol. Então, assim... Foi uma das boas coisas que você fez na vida, ou não? De verdade. Porque o jogador não depende só de qualidade, mas depende também do elemento sorte, né? Você tá na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Meu irmão também, o Roberto, o Cheirinho, o Banzé.
Jogava no Noroeste, depois do Noroeste saiu, foi pro Garça, do Garça pro Cafelândia. Aí ele fez educação física, se formou professor de educação física, acho que em 1970, se não me engano, ele foi para São Paulo, né? E hoje, de vez em quando a gente comenta e fala, nossa, a melhor coisa que fiz na minha vida foi parar com a ilusão da bola e pegar firme nos estudos. Hoje está lá, aposentado, vida boa, tranquila. Se tivesse correndo aí atrás da bola, porque você vai numa sequência, né? Depois é só a descendente, né? Sim. Cafelândia, você vai, mas tem gente que fica com aquela ilusão, não, vai estourar, ainda vou estourar, eu acredito em mim, ainda eu se consagro, como diz o Milton Leite, não sei o quê. Mas é a melhor coisa que você fez, sim, e ele também, e muitos outros que tomam essa decisão. Com certeza, não me arrependo não, acho que tive uma história muito bacana na área financeira, então estou bem feliz com tudo que aconteceu. Pude proporcionar também alguma coisa para os meus filhos, então, assim, não me arrependo de nada. Exatamente, é isso. E aí, Eda? Aí, eu cheguei aqui, eu já estava só escutando aqui, falar da Coreinha, falar do futebol, e falar da Rádio Terra Branca. Rádio Terra Branca de Bauru Limitada. E essas histórias, assim, são que movem a mente da gente, né? Porque você estava falando que só quem era da velha guarda que ia lembrar das coisas. E assim eu falei, gente, Jesus do céu. Porque eu lembro da Rádio Terra Branca hoje. Claro, a gente passava por ali, era um ponto turístico ali na Vila Falcão, né? E sempre curtindo os programas e vendo as pessoas falando, essas notícias que o João fala, que quando vem em primeira mão o rádio, né? O rádio sempre foi um grande companheiro. Sem dúvida, continua até hoje, né? Continua até hoje, com toda a tecnologia que tem, né? E vocês aí como uma empresa que vem de ponta, de uma tecnologia de ponta, né? Já que a gente está falando disso, da Aquazero, mas o rádio ele também sofreu essa transformação. E é muito interessante você ver que mesmo assim a gente se prende a essas lembranças boas. Você falando e eu lembrando assim, você falando do seu pai, né, com tanto carinho, e eu lembrando do meu pai ele tinha um grande orgulho de falar que ele jogou com o Pelé, né? Então assim, é uma coisa que guardava para a vida inteira. Falar no Pelé, o Pelé jogava lá em Curuçá, até meu irmão brinca que o Pelé era reserva do meu pai, mas é brincadeira dele. O que acontece? Que demais! Meu pai que ensinou o Pelé. Meu pai já tinha encerrado a carreira no Noroeste, na verdade, ele nem chegou a ser profissional. Foi na era amador, né? Sim. Trabalhava no Noroeste, à tarde era liberado para treinar. Eu já tinha encerrado a carreira em 43, tanto que eu nasci em 47, e isso aconteceu em 50, 51, alguma coisa assim. Mas o Pelé jogava de manhã aqui em Bauru, e ele tinha lá em Curuçá, em Vila Dutra, os padrinhos dele, seu Dona Irmirene e seu Lavico e Dona Irmirene, que eram padrinhos do Pelé. Sim. Então ele pegava a Coreinha na hora do almoço e ia para Curuçá. Como ele tinha jogado de manhã, ele só entrava no segundo tempo, e geralmente entrava no lugar do meu pai, que já estava veterano, né? Que não fazia exercício físico, não, só trabalhava, etc e tal. Mas aí eu convivi bastante tempo com o Pelé lá, né? Até tem uma cena que não me sai da cabeça, e não sei porque eu acho que o Pelé lembraria, mas jamais ele vai lembrar, né? O Pelé nunca dormia em Curuçá, na Vila Dutra, nunca dormia na casa da Dona Irmirene. Naquela vez ele dormiu, não sei o que aconteceu, ele dormiu. E ele ia pegar a Coreinha acho que das 11, meio-dia, e eu estava brincando perto de casa de goleiro. E eu tinha o apelido de Ciasca, né? Que tinha sido um goleiro da Ponte Preta, né? Falava, não, porque eu sou Ciasca, não Ciasca. Puseram apelido mesmo, você é Ciasca, virou Ciasca. E tinha alguém batendo o pênalti em mim, né? Dois tijolos lá, eu no gol ali, num gramado. Era gramada a minha casa. Tinha a parte da rua, onde passava alguns pouquíssimos automóveis, algumas carroças, e logo na frente, para baixo assim, tinha um gramado, né? Sim. E aí o Pelé ia passando, que ele ia pegar a Coreinha, ele falou, pega essa, Ciasca. E aí o pessoal pergunta pra mim, e aí, você pegou o pênalti do Pelé? Eu falei, não. Até hoje eu tô tentando. Hoje eu não lembro. Não, mas pega essa, Ciasca. Olha isso. Depois eu estudei com a irmã do Pelé, a Maria Lúcia do Guedes de Azevedo. O mundo é curto, pequeno, né? Pequeno. E você lembra daquelas fotos, né? Essas fotos de time de futebol, que até a foto hoje é diferente. Porque eles ficavam em pé com a mão assim, hoje fica agachado e faz assim, uma outra geração. Inclusive, e uniforme, né, João? Aquela coisa. Meu pai jogava de gorrinho, né? Nossa, o calção vinha quase no meio da canela, depois subiu, era muito curto. E engraçado que eu tenho uma foto, meu irmão que buscou essa foto do meu pai com o Pelé, porque geralmente ele não tirava foto junto, porque quando o time do São Paulinho tirava foto, o Pelé não estava, porque o Pelé ia entrar no segundo tempo, né? E nesse dia teve um jogo lá em que meu pai está aí juntamente com o Pelé.
É uma lembrança muito boa daqueles Boa, tempos. né? Aham. Nossa, boa É demais. muito legal. Acho que futebol, não só do Brasil, né? O Brasil fala que é terra do futebol. Mas todos nós temos, né? Independente do time. Isso a gente não Exatamente. discute, né? Mas independente do time, a gente tem uma paixão, né? E ver o nosso país jogar e ver as pessoas que são ídolos, né? Sem dúvida, E fica é muito, para sempre, muito né? legal, Marca fica pra para sempre. Gente. E olha só, vocês já percorreram aqui uma carreira de bancário, É. né? De futebol, Futebol. que ele optou por outra carreira. O João também, né, João? É. Você jogava futebol até hoje, olha isso. Falta ele falar um pouquinho da parte... Astrológica? É fazer umas previsões. Eu gostei É. dessa coisa da revistinha, porque até hoje eu já tive o prazer de trabalhar com o João há alguns anos, foram 6 anos, assim, acho que os melhores da minha vida. Aprendi muito na Alto Astral. E, assim, era muito emocionante a gente ver, né, a parte dos leitores falando dessas revistas. Não só sua mãe. Sim. A minha também, aquela coisa, aquela loucura de esperar virar o ano e ver a previsão do ano. impressionante. E já tudo ali certinho. Li a revista, que era de não sei quantas páginas lá, 20, 30 páginas, já num dia só. Porque já tinha que saber tudo, tudo. E alugava a cabeça dele para saber mais coisas, né? Não, então, aproveitar e contar como foi essa história do João Bidu. Como que é, né? Você era locutor esportivo, até eu fiz uma live essa semana com uma taróloga, não, ela é cartomante. Ela é brasileira, de Brasília, mas mora na Itália já há 15 anos, né? E ela estava perguntando para mim, eu estava recordando, né? Que o meu sonho era ser locutor esportivo. Aí, depois da Terra Branca, eu fui contratado pela Auriverde em 1968, se eu não estou enganado. E estava lá, né, querendo seguir a minha carreira de locução esportiva. O Paulo Sérgio era o titular, eu era o segundo, e feliz da vida, realizado, porque era aquilo que eu fazia. Quando, de repente, o Tobias Ferreira, que era o sócio proprietário da rádio, ele era Dona Odila, a mãe do Paulo Sérgio Simonetti, e que em agosto agora, dia 2 de agosto, dia 1º, vai fazer 103 anos de idade. olha Dona isso. Odila, muito, muito forte, lúcida, mãe do Netão, do Sica já falecido e também do Paulo Sérgio, né? E o Tobias Ferreira resolveu mudar a programação, porque naquele tempo a rádio era o seguinte: a Bauru Rádio Clube era top do top, era Globo, né? Todo mundo lá. De repente, houve a compra da Bauru Rádio Clube por 2 empresários de Bauru, um deles o médico Curvelo, muito famoso. E aí houve uma dissidência com a família Simonetti, com o Tobias, e eles saíram da Bauru Rádio Clube e compraram a Rádio Auriverde, mudaram o nome da rádio para Jovem Auriverde. E saiu bastante gente, né? Saiu João Costa, saiu Paulo Sérgio, saiu Netão, tinha mais gente lá de peso, né? Que saiu da Bauru Rádio Clube. E eles esperavam que com a saída daquele pessoal, toda a audiência viria da Bauru Rádio Clube para Jovem Auriverde. Mas isso não aconteceu, porque também na Bauru Rádio Clube ficaram bons profissionais, Luiz Carlos Cordeiro, Alceu Rodrigues, se não me engano, não sei se o Alceu estava aqui em Bauru ainda, mas eu sei que ficou, e principalmente o hábito, né? Porque o rádio é muito hábito, as pessoas já estavam acostumadas de ouvir lá. Sim. Aí quando você vai para outra emissora, com um outro programa que antecede, uma propaganda diferente, a pessoa estranha, isso pode dar um estresse. E deu realmente estresse que, com toda a luta ali com o Tobias Ferreira, que era um baita de um radialista, com todo aquele profissional lá, Minho Ibope, Bauru Rádio Clube, Pimba. Minho Ibope, Bauru Rádio Clube, Pimba. Aí o Tobias Ferreira resolveu mudar a programação e contratou o Omar Cardoso para fazer o programa Bom Dia mesmo, das 7h30 às 8h30 da manhã. Aí o Tobias, que é visionário, teve uma grande sacada, né? Como aquele programa do Omar era gravado para o Brasil inteiro, 300, 400, 500 emissoras, e já fazia um certo tempo, e precisava dar uma rejuvenescida no esquema, né? O Tobias bolou o João Bidu, que não seria astrólogo, seria apenas o apresentador do programa, para fazer a interface, para fazer, assim, a ligação, a conexão do Omar Cardoso, que gravava aquele programa para Brasil inteiro, com as ouvintes, né? Porque o horóscopo é uma coisa que atinge mais a mulher. Então eu daria a hora, mandaria: alô, Ieda, tá aí me ouvindo? Daqui a pouquinho o Omar Cardoso vai falar sobre o seu signo, hein, Ieda? Ô, Dona Maria, no Parque Vista Alegre, o Omar Cardoso vai responder a sua carta. E também teve esse detalhe: como o Omar Cardoso
era amigo do Tobias, ele prometeu, Tobias, manda as cartas aí que eu respondo especialmente para Bauru, aquele negócio que falar é fácil, fazer é que são elas, né? Sim. E as cartas chegavam, cadê as respostas do Omar Cardoso? Nada, nada. Falei, Tobias, tá ficando insuportável, não aguento mais. Porque as pessoas ligam para mim, João, e a minha carta, quando vai responder? E a minha carta, quando vai responder? Eu falei, meu Deus do céu. Tobias falou, sabe o que você faz? Pega uma revista do Omar Cardoso aí e vai falando o signo, né? Naquele tempo as pessoas queriam muito assim, fala sobre o meu signo de Áries, fala sobre o meu signo de Leão. E eu só lia. Eu lia hoje Leão, amanhã eu lia Leão do mesmo jeito, não mudava nada, porque eu não entendia nada, só lia. Mas as pessoas, mulheradas, gostavam, ai, que delícia, adoro Você falar conta do meu essa voz signo, lendo o seu signo, você acha que você não fica no pé do rádio? Quantas vezes a gente não ouviu, né, a mãe no radinho lá? Que isso? Fica quieto, menino, João Bidu vai falar. Esperava pra ver que cor de roupa que era do dia pra você tentar achar uma roupa pra Aí poder até que eu fui me enchendo, eu falei, puxa vida, né? Tava lá, Libra combina com Capricórnio, né? Um textinho pequenininho, falei, mas por que Libra não combina com Capricórnio, combina com Aquário, que Aquário é paraíso astral de Libra? Que negócio é esse? Aí eu fui pegar a astrologia do Omar Cardoso e outros livros também pra melhorar não, né? Pra ter algum conhecimento de astrologia que eu não tinha coisa nenhuma. E aí, realmente, eu me apaixonei. Bom, já me apaixonei de cara pela astrologia, porque no futebol eu trabalhava com o público masculino, exigente. O cara, já, você fala bobagem, fala merda, não sei o quê. E com a mulher, não, né? A mulher sempre compreensiva, com aquela empatia. Até os meus erros elas perdoavam, né? Uma vez, eu não esqueço nunca, o nome dela fala, ai, João, eu adoro quando você fala sobre o meu signo de Virgem. Até quando você vai parar para respirar, eu sei que você vai parar para respirar, porque eu adoro, eu fico delirando. Então era um carinho. Um dia tá uma droga, mas só na voz dele já melhorava. Você podia errar, que a mulher, não, mas errar é humano. É assim mesmo. No futebol, não, futebol a coisa é bem completamente diferente. Seu pé frio, toda vez que você narra, não se perde, não sei o quê. Ou então pé quente. E então me apaixonei pela astrologia e também por trabalhar com o universo feminino, onde eu encontrei esse ambiente super aconchegante, super acolhedor, né? Sim. Então eu resolvi me aprofundar na astrologia e entender realmente o que os astros fazem, qual é a posição das casas astrais, etc e tal. Nesse ínterim, o Omar Cardoso foi contratado pela Rádio Bandeirantes. Aí, nesse aspecto, a Bauru Rádio Clube havia sido vendida para a Rádio Bandeirantes. O Dr. Curveiro e o outro, não sei o nome do empresário famoso, venderam, porque eles não eram do ramo, acho que cansaram e venderam a rádio para Bandeirantes. O Omar Cardoso vai para Bandeirantes, o que acontece? Imediatamente o Omar Cardoso sai da Auriverde e vai fazer programa na Bauru Rádio Clube, que era da Rede Bandeirantes. Sim. E aí o João Bidu foi jogado aos leões, né? Aí eu ia concorrer com o Omar Cardoso, eu ia fazer o horóscopo, eu ia responder as cartas, eu ia fazer tudo. Então ali, eu comecei o João Bidu em 72 apenas apresentando o Bom Dia Mesmo, e a partir de 74 realmente assumi o horóscopo, eu assumi o programa. Sim. Essa parte de rádio, né? Sim. Aí, o que acontece mais pra frente, o Omar Cardoso morre. E ficou uma grande lacuna de horóscopo, de astrólogo no rádio, né? Quem que vai substituir o Omar Cardoso? Muita gente queria, mas pouca gente conseguiu, né? E o que acontece? Um dia, o Silmar Machado, que era dono, ele não faleceu, continua vivo ainda. Silmar, que é dono da Rádio Alvorada de Lins, que hoje é FM, e o seu diretor comercial, Tobé, eles estavam viajando de Lins para São Paulo para contratar a astróloga Gabriela, que havia ficado no lugar do Omar Cardoso no programa da Rádio Bandeirantes. E já que ela tinha a Rede Bandeirantes, ia passar em Bauru, em toda a Rede Bandeirantes, ela ia vender aquele programa para o Brasil inteiro, como fazia o Omar Cardoso. E eles passaram ouvindo a Auriverde, falaram, opa, quem é astróloga? João Bidu? Vamos dar uma chegadinha lá? Aí eles gostaram, falaram, pô, mas se você fizer o mesmo preço, até eu lembro, era 400 no que por mês. Não era 400 reais, era 400, sei lá, dinheiro nosso muda tanto, né? Olha isso. Eu sei que era 400 por mês, comecei a gravar para Lins, aí depois para Araçatuba, Marília, Jaú, um monte de cidades, etc e tal, expandiu a coisa, que também acabou alavancando a minha carreira no setor editorial. Certo. Isso aconteceu em 1980.
1985, que eu lancei a primeira revista nacional, anuário, Astral 86, Sonhos e Simpatias. Claro que até para chegar até aí tem muita história, né? Sim. Ô, João, e nesse período a concorrência era masculina na astrologia? Eu não lembro tinha. muito bem, não tinha muita Não tinha concorrência, né? Não Não. tinha. Você fala na revista ou no rádio? No rádio. Não, no rádio que eu lembro que tinha. Não, tinha, eu lembro de um professor Saturno Zoroastro, que fazia. Zoroastro. Saturno Zoroastro, mas de nome, assim, de peso. Depois que o Omar Cardoso morreu, realmente ninguém conseguiu ocupar o lugar dele. Ah, não, tinha. Ninguém vírgula, né, João? Porque na verdade não, você... calma lá. Oxe. Tinha a famosa Zora Ionara. Ah, Zora Ionara. Zora Ionara, que era da Globo do Rio, mas não passava em São Paulo, porque naquele tempo a rivalidade, o bairrismo entre Rio e São Paulo era tão forte que só o sotaque carioca em São Paulo já afugentava a audiência. Depois, tempos depois, a Zora começou a fazer o seu horóscopo na Rádio Globo de São Paulo. Mas a Zora era, naquele tempo, mulher, né? O grande nome. E homem realmente não apareceu, até que o João Bidu, aos poucos, foi ocupando esse espaço com as emissoras. E depois, quando veio a revista, aí realmente se expandiu. E, na verdade, olha o que aconteceu. Eu falo que o rádio me ajudou, a revista realmente no primeiro momento ajudou, porque quando lançamos a primeira revista e depois a Guia Astral em 86, então você via a venda das revistas. Eu recebi o relatório da DINAP, a distribuidora da Abril. Então, por exemplo, em Bauru, a revista, como que era que fazia? Bauru, o que representa Bauru no cenário nacional para a DINAP? Então representava lá a 140ª praça. E para a revista do João Bidu, 40ª, 30ª, quer dizer, você tinha ali um impacto muito grande do rádio, né, naquela cidade. Mas só isso, evidentemente, não iria suportar, não iria alavancar, não iria equilibrar o nosso trabalho, né? Sim. Precisava que, em cidades que nem ouviram falar em João Bidu, que o cara olhasse aquela revista, se sentisse alguma coisa por mim, credibilidade, não sei, e comprasse a revista. E isso realmente acabou acontecendo. E aí, antes disso, tivemos um problema. Quando o Omar Cardoso criou o João Bidu, como apresentador, o nome João Bidu não tinha problema nenhum, João Bidu, né? Ele pegou o João do meu nome, Bidu, aquela gíria que já tinha passado, então o negócio Sabe assim, tudo, sabe tudo, adivinhando, não sei o que lá. Mas quando eu quero ser astrólogo, quando eu passo a ser astrólogo, aí o pessoal, pô, o nome João Bidu, vamos mudar o nome, não sei o que, agora vamos mudar o nome. Aí o Tobias inventou professor João Bidu, porque colocar o professor, já que eu era professor também, Sim. então professor João Bidu, pô, aí dá uma certa credibilidade, aí você fica tranquilo. Aí usou durante um certo tempo, mas quando chegou na revista, falei, não, é João Bidu mesmo, não tem nada, vai ser João Bidu. Só que para eu conseguir lançar a revista, eu penei um pouquinho, porque na primeira vez que eu cheguei na distribuidora, na DINAP também, a pessoa que me atendeu falou, ó, você me desculpa, se você quiser lançar a revista com o seu nome, João Carlos, tudo bem. Agora, com o nome João Bidu, você me perdoe, mas não vai vender coisa nenhuma, porque não tem credibilidade esse nome. Não combina o horóscopo, astrologia com João Bidu. Eu enfiei minha violinha no saco, voltei para Bauru e fiquei aí, até que depois apareceu uma outra oportunidade de conseguir fazer o lançamento nacional. Provou que ele estava errado. Agradeço muito ao Tobias Ferreira de ter inventado o nome João Bidu, porque realmente foi um sucesso De extraordinário. Bauru para o mundo. Para o mundo, E falar em de Bauru para o mundo, né? Falar um pouquinho também da empresa agora. Eu queria fazer uma pergunta para você, Matheus. Pode Mateuzinho, que não é mais Mateuzinho, né? Agora, senhor Matheus. Agora, senhor Matheus. Senhor Matheus, como é que o senhor pretende, o João estava falando aqui, essas coisas que passam de pai para filho, existe uma grande responsabilidade. A gente carrega o nome, a gente carrega a história, né? Isso é muito importante, a história da família, dos erros e dos acertos também. E você, um rapaz tão novo, né? Como é que você se vê já com essa responsabilidade agora de assumir o lugar aqui do paizão, né? Que, como empresa, Quantos anos você tem, tocando o Matheus? negócio. Eu vou fazer 17 amanhã. 17? Olha isso, Mas amanhã, cara de então, criança. parabéns. Parabéns. Olha hein? isso. Ariano. Ariana, nós já vamos ter uma Olha só. previsão hoje especialmente para você, seu mapa astral já vai estar sendo feito. Mas como é que você vê isso? É um pouquinho difícil, né? Mas
O meu pai também me ajuda bastante. A gente sempre tenta entrar num acordo, sempre tá dividindo, né, essa responsabilidade junto. Aí a parte financeira é dele, aí assim, quando a gente tem um contrato ou alguma contratação de funcionário, aí já fica na minha responsabilidade de mostrar como é que é a empresa, o que é, mas a gente divide bastante essa parte. Eu acho assim, pelo sorriso estampado na cara do pai aqui, né, do Wellington, a gente percebe que é um grande orgulho, né? Ai, Eu é um acho amor assim, de pessoa. você tá com os olhos marejados aqui. Eu acho que realmente é emocionante. Sim. Não só porque é um projeto novo, né? Tem tudo para dar certo, e está dando certo, e a gente tem certeza que vai prosperar. Mas passar o bastão assim, eu acho que também da tua parte como que eu vou dizer? É um grande desafio, porque você se vê nele quando você Sim, começou. sim. O que você fala disso, dessa tua proposta? Porque tem uma proposta aí guardada. Não é só dar um serviço para ele, não, né? Na realidade, assim, quando a gente começou a pensar junto nesse tipo de empreendimento, veio primeiro o propósito. O propósito chegou na frente do empreendimento, né? Eles começaram a ver por que essa empresa... qual era o engajamento dessa empresa. Então, eles começaram a entender um pouquinho e aí começou a me despertar também a vontade de estar mais próximo, de ajudar, de sentir como eles iam reagir sendo a ponta. E é gratificante ver eles abraçando a causa, estudando, correndo atrás, se interagindo entre os irmãos, né, e comigo. Então, assim, eu estou muito maravilhado com tudo, estou bem feliz. Acho que essa empresa veio não só pelo propósito de conscientizar pessoas, né, que a gente pode melhorar, que a gente pode ser melhor do que ontem. Eu acho que a empresa é muito disso, né, por um mundo melhor, por mais água no planeta. Então, assim, é um mundo eco que hoje a gente já não consegue viver mais sem, né? Então, quando você vê seus filhos engajados nesse movimento, é mais do que só uma empresa, né? É todo um conceito, né, em cima disso. Eu estou muito maravilhado, eu estou bem feliz e cada vez que eles participam, coloca uma sugestão. O Matheus tem sido assim um apoiador do projeto fantástico. Ele entrou com o nome, a parte de canais, as mídias. Ô Tinho, entra aqui, filho. Como é que entra aqui? Ele ia socorrer a todo momento. Então, assim, é gratificante. O João tem toda a sua parte mais de mão na massa mesmo, né? De operador, de fazer acontecer, e tem que limpar carro, vamos, tem que ir na casa, vamos, tem que resolver isso aqui, vamos. Então, assim, eles se completam, né? E eu fiquei muito E o João feliz. tem quantos anos? O João tem 18. Gente, os dois são jovens. Os dois são jovens. Não, mas é muito interessante isso, eu acho. Acho que isso já é um grande ganho, né? Já é um grande ganho para a missão, para a visão da empresa, que vocês estão aí já à frente. Porque a gente percebe, a gente pode falar isso aqui, porque somos mais velhos, né? Bem mais velhos. Bem mais velhos, Eu, porque então, essa nem se fala, né? Não, mas a gente está aí assim, tipo, a gente não viu o dilúvio, mas pisou no barro, estava molhado ainda. Quando a gente passou por lá. E a gente percebe que essa geração, a sua, né, essas que estão aí na mesmo patamar, não está mais preocupada em sujar do que em limpar. Então, na verdade, é essa preocupação com a questão hídrica, que os recursos estão acabando, né? A questão da economia de água, da não poluição. Não sai de dentro do ambiente de escola, que meio que obriga a estudar, para ter uma visão de mundo muito à frente do seu tempo. Porque poderia ter uma fala assim: ah, pai, mas isso aí não é para mim agora, tem tempo, ainda tem muita árvore, verdade, não é né? isso, João? Tem muita árvore no planeta, ainda tem muita água. E a gente percebe que o carro-chefe da empresa é justamente isso, é a questão da redução do gasto. 320, que nem o Cristiano estava falando, 320 litros de água, né, para lavar um carro. E vocês fazem com... É isso aqui. Quanto tem um copo desse? 300? Pouco 300 ml. 300 ml. Dá para imaginar isso, João? Não, extraordinário, né? É uma e precisa, economia, né? uma assim economia. tivesse muitas empresas como essa, porque, né, a economia seria extraordinária, né? Realmente.
A economia hoje já beira 200 milhões de litros d'água Uhum. em contribuição maciça que a empresa atuou, né? Então, assim, a gente sabe que se tiver um engajamento e envolvimento de todos, isso pode melhorar e muito, porque esse conhecimento ainda está chegando agora. Então, tem muita gente que ainda não conhece o tipo de trabalho, se apega à limpeza tradicional, tem seus benefícios, mas a gente tem que pensar que tem produtos que vão agredir o seu carro. Então, assim, a gente veio com uma roupagem bem bacana, bem nova, bem, assim, atual, né? E totalmente ecológica. Eu acho que veio para ficar esse mundo, não tem mais como não Volta. pensar, né? Os produtos são, e você pode falar melhor até sobre isso, são biodegradáveis, porque eles também acabam indo para os lençóis aí, como é que é, né? Então, por mais que faz espuma, não faz, a gente imagina que quando lava, é lava seco. Dá a impressão de que nem foi lavado. Mas é importante saber isso. Eu falo isso porque eu sou consumidora, né? E também quero saber. Eu já vi que a empresa também faz a parte de impermeabilização, que diz que pode lavar tudo que é lavável, você falou que pode. Quer dizer, cortina, pode? Sim. Sofá, pode? Claro. Pode. E aí, se eu não certeza. posso ir lá, vocês atendem em domicílio? Porque Atendemos. o cliente está exigente hoje em dia, né? Ah, é verdade. Ele Hoje quer pagar o nosso pouco, ter foco é o qualidade. mobile, né? Oi? Hoje o nosso foco é o atendimento mobile. A gente vai até a pessoa. Agenda. faz- isso, Liga, tem agenda. como por agendamento e também na hora. Deu de bate-pronto ali, preciso. Se ligar, a gente vai. Estamos prontos para atendê-los. Na realidade, o slogan é nós vamos até você, né? Então, assim, realmente nós vamos a qualquer momento até você. Tem um aplicativo da Aquazero, né? Então, quando você entra no aplicativo, você tem uma linha gourmet que você escolhe os produtos, como você quer fazer, e o tipo de pagamento, a hora, e a gente já entra em contato, finaliza a hora e faz o agendamento. Finaliza o agendamento. Então, E é tudo muito essa fácil, parte muito toda simples. que o Wellington está falando sobre a questão de logística, de agendamento, isso é com você? Não, aí já é é com com ele. ele. Ele faz essa parte e dispara o trabalho para vocês. E você que vai à frente. Sim, Meu nome eu e o meu irmão. Vocês dois. Aham. Na realidade, hoje tem uma equipe, né? Eles dois fazem gestão da equipe. A gente hoje atende dentro do tênis clube, então a gente tem um núcleo lá dentro do tênis, que a gente atende todos os sábados. Agora a gente fechou no Luso também, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então, aonde a pessoa estiver fazendo o seu lazer, jogando o seu tênis, seu beach tênis, a gente está lá fazendo a limpeza, a hora que acaba a partida dela, ela já encontra o carro limpinho, Limpo. novinho, né? Então, assim, é bem legal e está dando um movimento bacana. E legal falar que o Wellington, como ele tem esse lado do Washington, né, do pai dele, Sim. ele é bem ligado ao esporte, né? Sim, Por isso também, já É, tem essa... eu acho que isso facilitou muito essa porta de entrada. Com certeza foi o esporte, né? Minha família toda do esporte. Então, você vai nos clubes, já tem acesso a essas pessoas. E aí, a ideia partiu, até lá no tênis teve o Godot, que foi um parceiraço que ajudou a gente bastante. O Cleverson, dono da ZM Car, que agora a gente até fechou uma parceria, né? Acabamos de fechar uma parceria aí bem bacana. Ele tem a dele Funilaria. funelaria, né? E é grande, porte grande dentro da cidade e tudo. E a gente agora fez a parte de limpeza ecológica. Então a gente entrou com a parte da limpeza, a finalização a gente que faz. Fechamos o contrato hoje, foi muito legal. E a gente tem feito bastante contratos desses, né? Então tem tido bastante oportunidade. O mundo está aí para ser mudado, para ser eco, e a gente está aí para se envolver nesse movimento. Sem dúvida. E isso já de pronto, eu acho que é muito louvável, porque é uma empresa que ela não vem para poluir, ela vem para auxiliar, para facilitar, então vocês conseguem ter atendimento de qualidade, um bom preço, e na casa, porque muitas pessoas não têm tempo. Essa questão do esporte, né? Você está ali treinando, de repente o carro já está limpo, você não precisa estar sem o carro, né? Porque também a pessoa precisa dele para se locomover. Então, eu acho que isso já... Né? A filosofia da empresa já tem mais de 10 anos. Exato. E não é só no Brasil.
Isso, hoje ela já atua na América do Norte, ela tem crescido muito, a intenção é ser a maior do mundo, né? Ela já é a maior Ela já é considerada a liderança, né, nesse ela segmento. Já é no segmento, já é a maior Nasceu do mundo. onde ela? Agora em Minas. Minas? E agora ela quer capilaridade no exterior, né? Então, tá. assim, ela já é a maior do mundo em expressão no segmento, mas em atuação ainda ela não conseguiu conquistar todo o mercado. Tá. Mas esse é o próximo passo. Mas eu acho que é uma tendência, né? uma João? tendência. Eu acho que irreversível, né? Irreversível, porque o ganho a economia, né? Não só da pessoa que paga um serviço, mas também para o planeta, que se fala tanto nisso, principalmente né? o planeta. Né? Para as gerações que vêm e uma visão e uma responsabilidade para uma pessoa jovem. Isso é admirável, né? Eu acho que só por isso já merece os nossos aplausos Pra aqui. Bauru, né? Pra Bauru. Para Bauru. Problema de água, né? Olha isso, então, a gente quase não tem problema de água em Bauru, A né? gente está falando do problema de água, mas na realidade, quando a gente fala o eco, tem muita coisa envolvida. E o legal é que começa a abrir um pouco a mente para o que a gente pode fazer para atuar forte nessa área. Então começa a despertar. E é legal quando o público mais jovem abraça essa ideia, né? Que vem com essa ideia nova, que vem com essa ideia de sustentabilidade. Então é muito legal esse engajamento. O do Matheus, que é na parte mais da água, já estende para as outras atividades. Exatamente. E agora a gente quer criar um momento eco aqui. Né? Conscientização. A gente quer criar um momento eco aqui dentro e toda semana a gente abordar alguma coisa, alguém que está fazendo algum trabalho ou socioambiental bacana, e a gente quer colocar ele em evidência, também quer dividir esses conhecimentos e participar desse engajamento. Não é, Matheus? Com certeza. Aí, ó, algum novo pensamento já passou pela tua cabeça, porque você olhando o Wellington falar aqui, já dava para perceber que você está pensando em coisas novas. Existe tanta coisa, hoje existe móveis de material reciclável, de garrafa PET, né? Que a gente vê que tanto prejuízo causa, inclusive para os rios também, né? O pessoal que joga de qualquer forma descarte, né? Por mais que se fale nessa questão de separar o lixo reciclável, essas coisas, a gente percebe ainda que ainda entope bueiro, bastou dar uma chuva, né, João? Além de ficar sem água. Não são todas as cidades que têm, né, o reciclável, né? No Rio de Janeiro mesmo, onde minha filha mora no Recreio dos Bandeirantes, não tem, não. Eles não fazem coleta seletiva. Não faz coleta seletiva, por incrível que pareça. Agora você imagina, né? Num bairro como Volume. o Recreio dos Bandeirantes, do Rio de Janeiro, não tem o que acontece no Nordeste, nesse fundão do Brasil. Nossa Senhora. Como precisa essa informação chegar mais rápido e ter um engajamento, né? Responsabilidade socioambiental, né? Eu acho que cada um pode fazer a sua parte, né? Então, assim, a gente precisa colocar a sementinha. E essa semente vai despertar, principalmente no mais jovem, que eles vão levando isso aí para frente. Esse é o futuro nosso, né? Então, assim, a gente deposita muita confiança nessas crianças, jovens, adolescentes. Adolescente já. Ele já jovem. Ele já é um jovem empreendedor. Jovem empreendedor, né? E aí? Agora, com essa idade, tem a visão de empreender. Uma visão, né? Eu acho que isso é muito importante, porque vem outras coisas aí. Existem móveis feitos de garrafa PET, mobília, que fica tão bonito, além de ficar decorativo. Sem dúvida. E associar-se. Não, vai, com certeza. Projetos, né? Vai que ele tem eu fiz uma vez uma cadeira assim, um tipo de uma cadeira mais bonitona, né? Meio assim, grande, que nem de rei, sabe? Rainha, essas coisas. Eu fiz como um projeto. Eu fiz uma das minhas pós-graduações na área de sustentabilidade, educação ambiental. E o meu projeto de final de curso, eu fiz uma cadeira. E, na verdade, assim, eu fui juntando garrafas e eu escolhi a garrafa de Coca-Cola pelo tamanho para poder cortar e montar. E juntei, depois eu achei que era muito, acabei entregando tudo para uma pessoa que pegava o reciclável. Na hora de montar a tal da cadeira, faltou. Aí eu fui lá, eu tive que comprar dela, porque ela quis me vender. Vendeu o que eu tinha dado. Mas fiz. Foi muito legal, porque a cadeira ficou incrível. Eu mesma não estava acreditando no que eu estava fazendo. E ficou muito legal. E depois, se você vê fazer com bambu, você vê fazer fontes de água. E, de repente, essas parcerias com empresas também que pensam da mesma forma, conseguem arrebanhar mais pessoas, né, que trabalham essa questão que vocês já estão levantando uma bandeira muito importante. Então, eu acho que tem tudo para dar certo.
Entra aí, tem uma Maravilha. participação do YouTube aí, para agradecer a galera, se vocês estiverem aí, agradecer a galera que tá Aí. participando. Puxa aí, Tem uma pai. E participação faz o sempre, chamamento, né? você, Matheus, pra vez agora. A Gabriela Ribeiro está dizendo aqui, Aí, como que é, que na adolescência adorava a revista Guia Astral. Valeu, Aí, Gabriela. Grande é. beijo, querida. Falou. Parabéns. E aí, ó, a Fernanda falando aqui, ó, que além do serviço de qualidade, é ecologicamente correto. Uhum, É é. isso mesmo, e Sim. totalmente, né? Totalmente. E aí, o que você fala para quem está aqui acompanhando? O convite para a empresa. Para isso você não precisa de curso, não, que você está muito bem engajado. Você sabe muito bem o que você está Vou falando. pegar ele de jeito. Vamos dizer assim, é só dar uma lapidada, porque o espírito empreendedor já está aí com ele, já pegou, né, vai? Com certeza. Já passou. Agora convidar, né, as pessoas que ainda não conhecem para conhecer. E para quem já conhece, pode chamar a gente que a gente está aí, né? À Que horários que disposição. vocês funcionam? Que A a gente empresa funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde. Mas assim, o intervalo de almoço, fecha tudo, porque tem empresa aqui em Bauru que fecha tudo para ir almoçar. Então, Aí você não faz aí nada lá a no gente almoço. a gente tá agora trabalhando para fazer, tipo, certinho, cada equipe sair um horário para não ficar nenhum horário vago. Ótimo. Então, Aí, não tipo, Olha tem aí. sai parada, às né? 11. Olha só a logística. Para a empresa Sempre não tem ficar gente lá, parada. né? Sempre é. tem. Isso aí. Importante. E aí, então deixa o convite antes da gente encerrar. Uhum. Agora é isso, convidar a pessoa a acessar a página nossa também, do Instagram Aquazero Paraíso Bauru, e o nosso Facebook, que é Aquazero Paraíso Bauru também. Parabéns, maravilha Parabéns. aí, João. Parabéns. Sucesso, Muito E obrigado. parabéns pelos 17 aninhos. Isso. Amanhã? Isso, 17 É, aninhos. vai ter festa. Amanhã vai Já ter tem festa. festa. Amanhã. Olha, amanhã tem festa. Aproveitando aniversário hoje de um amigo nosso também muito querido, Alexandre. Parabéns, Alexandre, da prefeitura. Um cara parceiraço, que a gente ama bastante. Parabéns, viu? Eu queria agradecer também, principalmente, né, a presença do João, que é muito Valeu, agradável quando ele está perto da gente. É um ser de luz fantástico, uma pessoa muito do bem, que de pronto entrega aí a hora que a gente falou. Eu fiquei meio com medo na hora que eu convidei. Falei, como é que eu vou achar essa agenda desse homem, pai? Ele falou, não, vê as datas aí que a gente acerta. Eu fiquei muito feliz, muito obrigado mesmo. Minha família ama você de paixão e então, Agradeço. assim... Gratidão. Um beijo muito- para todo mundo lá. Sucesso, esses filhos maravilhosos que vocês estão criando aí. Você, essa carreira também. Enfim, para todo mundo. Foi um prazer muito grande estar aqui, revendo a Ieda, revendo o Reinaldo. Enfim, foi muito bom. E desejo muito sucesso para o Bauru Pod. E para o Opa! Aquazero Paraíso. É isso aí. E Eita. onde a gente ouve ele, né? Então, quando a gente tem saudade assim, aonde que a gente se encontra agora? Bauru Pod. No Bauru Pode. Aí, ó, Bauru pode. Bauru pode, ponto de encontro. Parabéns, viu? Eu Obrigado. também quero deixar um parabéns, muito feliz de estar aqui. Como você disse, né, seres de luz, vocês também são iluminados. Que Deus abençoe vocês aí nessa caminhada, que seja de muita prosperidade, que venham outros projetos, que muitas vezes vocês sentem aqui nessa bancada para contar coisa nova que está chegando para a cidade. Bauru precisa, nós precisamos, né? O mundo precisa. E eu acho assim que hoje vocês estão aqui com um padrinho. Então já deu tudo certo, né? A aura já está iluminada e tem tudo para dar certo. Agradeço ao Pressione, agradeço o João, que sou fã dele de carteirinha, a você que conheci hoje, você, Matheus, Wellington, Matheus, um abraço para o João e toda a felicidade do mundo para vocês, viu? E Obrigado. para todos que estão Obrigado. aqui curtindo. Obrigado. Vale a pena conferir lá com a Zero. Sim, obrigado, Ieda. E o- Obrigado, Reinaldão. Bauru pode. Reinaldo, obrigado Lembrando pelo que a gente tá espaço. filmando pelo RCB. É isso. A gente está fazendo a transmissão pelo RCB. E amanhã a gente vai postar no Bauru Pod, porque o YouTube só liberou hoje, né, Márcio? Sim. Fala pra galera aí. Ah, é? Verdade. Ah, Infelizmente não ficou pronto em tempo hábil, mas no RCB tá tudo lá e a partir de amanhã a gente já atualiza a nossa página. Então tá bom. show de maravilha. bola. Beleza. Sucesso. Valeu. E parabéns para você. Tá, obrigado. Para vocês.
Até mais. Tchau, Até tchau, mais. gente. Até o Falou. próximo. Valeu, até Ó, o não próximo. pode. Bauru pode. Ah, tem que terminar com a frase do João. Valeu! Valeu. Valeu! Valeu, valeu. Valeu, valeu.